Olá, começa agora o Imprensa em Debate. Apesar dos ideais e objetivos diferentes, as manifestações populares pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff têm encontrado um ponto crítico em comum, a imprensa. Em meio às passeatas promovidas por organizações de direita e esquerda, tem sido cada vez mais corriqueiro ouvir frases como fora Globo e imprensa golpista, além da acusação de que a grande mídia estaria trabalhando de forma seletiva e inflamando ainda mais a opinião pública em torno do processo de afastamento da governante. Como consequência dessas críticas, alguns questionamentos acerca do jornalismo têm sido levantados pela própria opinião pública nos últimos meses. Qual é de fato o papel do jornalista? Defensor da informação pública ou apoiador de interesses? Será que é papel do jornalista se tornar oposição? Hoje, o Imprensa em Debate recebe Laura Capriglione, jornalista e membro do coletivo Jornalistas Livres, e Audálio Dantas, jornalista, escritor e curador cultural. Sejam bem-vindos. Antes de começar esse bate-papo, vamos conferir a reportagem de Lucas Galdino, que traz também a opinião dos estudantes da universidade em relação à cobertura feita pela grande mídia no impeachment da presidente. 2013 foi um ano marcante para os brasileiros. Aconteceram manifestações contra o aumento das tarifas do transporte público em mais de 400 cidades do Brasil. Elas foram consideradas as maiores manifestações públicas desde as mobilizações a favor do afastamento do ex-presidente Fernando Collor em 1992. Também chegaram às manchetes dos jornais os protestos contra os gastos na Copa do Mundo realizado em 2014. Estádios superfaturados, obras não acabadas. Neste mesmo ano, depois da vitória de Dilma Rousseff nas eleições presidenciais, a população voltou às ruas e continuou até o seu afastamento, em maio de 2016. Desde o primeiro momento de agitação da população, a mídia traçou um importante papel de informar sobre os atos realizados nas ruas. Mas será que esse papel tem caráter informativo ou pretende intervir nas questões sociopolíticas? Conversamos com alunos da Universidade de São Judas para saber a opinião deles. Eu acredito que sim, considerando que a maior parte da população brasileira ainda não possui internet e se informa unicamente pela mídia tradicional. Eu acredito que ela tem forte influência e como os conglomerados de mídia são empresas, eles têm interesses financeiros e eles manipulam a informação sim. Com certeza, acho que hoje em dia a gente joga muita opinião na mídia e as pessoas interiorizam isso para elas e acabam tomando aquilo como verdade e não pensam antes de agir, não pensam antes de repassar essa informação e acaba ficando manipulada no sentido de você acreditar numa opinião de uma outra pessoa e leva isso para você e acaba ficando estereotipado. Eu, fazendo psicologia hoje, eu enxergo que sim, mas antes eu achava que não, que eu tinha minha opinião própria, mas hoje eu enxergo que, com certeza, eu sou muito manipulado com a mídia. Para começar esse bate-papo, vocês dois viveram intensamente dois períodos recentes da história brasileira, que foi junho de 2013 com a Laura e o golpe de 64 e a ditadura com o Audálio. Eu queria saber, trazendo para hoje, né, quais as diferenças da cobertura da grande mídia, se levado em consideração a relação com esses grandes momentos? Eu nunca vi a mídia, essa mídia empresarial ser criticada da maneira como ela está sendo. Eu acho que a gente já viveu momentos agudos desse questionamento e na história, mesmo sem eu ter vivido, a gente sabe que, por exemplo, no suicídio do Getúlio, houve um questionamento brutal de órgãos de imprensa, particularmente a Tribuna da Imprensa do Lacerda, que foi muito criticada pelo papel que desempenhou na crise ali que levou ao suicídio do Getúlio. A gente sabe que esse questionamento se repetiu em outros momentos da história e tal. Mas eu acho que o mais dramático, e acho que está ficando cada vez mais claro, é que aquela ideia de um jornalismo que cobre tudo, isso desapareceu. Quer dizer, a gente viu, e 2013 foi muito pródigo nesses exemplos, a gente viu que a manipulação, entre aspas, que a imprensa faz, ela não se dá tanto pelo que ela diz, mas pelo que ela não diz. Ela não se dá tanto pelo que ela fala, mas pelo que ela oculta, pelo que ela invisibiliza. Então, a manipulação não se dá só pelas mentiras que se contam, mas pela forma como se invisibiliza a vida, a realidade, a cultura de parcelas imensas da população. Agora, por que nós estamos nesse momento tão interessante de crítica?
Nós estamos nesse momento tão interessante de crítica, porque, ao mesmo tempo que eles invisibilizam, as redes sociais visibilizam tudo, como nunca foi visibilizado. Então, a gente está podendo ver o outro lado que eles escondem aparecendo nas redes. Bom, acho que a Laura fez muito bem em começar por 1954, quando se deu o suicídio de Getúlio. E eu digo isso porque o que nós estamos vivendo hoje não é nada mais, nada menos, do ponto de vista político, do que a repetição de um golpe tentado desde 1954. E esse golpe, como ela mencionou, teve uma participação importante, não tão amplamente como hoje, da mídia, de alguns veículos, principalmente a Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, que era dirigida por Carlos Lacerda e defendia o ponto de vista que não era, evidentemente, o ponto de vista popular, era o ponto de vista de oligarquias que lutavam contra um governo que se redimia naquele momento dos pecados cometidos no período ditatorial de 37 a 45. Em 64, o golpe tentado em 54, ele se consumou em 1964. E em 1964, essa questão precisa ser absolutamente, claramente definida. Em 1964, o golpe militar de 64 não só contou com o apoio da maioria, é injusto dizer que foi de toda a mídia, da maioria dos grandes veículos de comunicação, aí já tínhamos a televisão a todo vapor, né? Como conspirou o Estado de São Paulo, mas depois o apoio dado pelos grandes veículos de comunicação ao regime militar foi a coisa mais óbvia, mais descarada que se pode dizer. E aí se deu um fenômeno que eu considero mais importante quando se discute o papel da mídia. É muito mais, o maior pecado é o da omissão. É aquele que omite a informação. Omitir a informação é pior do que a censura. E foi isso que os grandes veículos fizeram durante boa parte. Mas aí vem aquela questão que é importante, que é o papel, antes se falava só o papel da imprensa, o papel da mídia em defesa da sociedade contra o poder, e principalmente se esse poder for arbitrário, como era o caso da ditadura militar. E Laura, você que é uma grande crítica, né, da grande mídia, apesar de tudo, a gente vê que a TV ela perdeu força hoje, mas ainda pode ser chamada do grande veículo, né? Mas uma coisa que intriga são as críticas pesadas direcionadas apenas à Globo. Por que você acha que essa crítica é direcionada intensamente à Globo e os outros veículos ficam um pouco de fora disso, né? A gente vê nas manifestações, existem manifestações contra a Globo. Então, por que você acha que é tão intensa esse direcionamento de crítica a essa emissora? Tenho certeza que é porque a Globo é o padrão Globo de qualidade, é o padrão do jornalismo brasileiro. Quer dizer, a rigor, o jornalismo televisivo, todo ele, se não é a Globo, quer ser a Globo, né? Quer dizer, se não é a Globo, copia quase que ipsis literis a fórmula da Globo e tal. E eu acho que a gente até teve alguns momentos mais felizes, assim, por exemplo, quando por causa de uma disputa de mercado, a Record ou o SBT, ou mesmo a Bandeirantes, começaram a tentar fórmulas diferentes. Mas acho que o interessante é que nesse último período, o que a gente tem notado, os veículos de fato disputavam. Era interessante, assim, eu trabalhei na Veja, na época do impeachment do Collor, e a gente via as empresas brigando umas com as outras, quem vai dar o furo, uma tentando falar que o furo que a outra tinha dado não era tão bom, porque, na verdade, a nossa história era muito mais legal e tal. Havia, enfim, uma disputa editorial entre as várias mídias.
Hoje em dia, o que a gente está vendo é o contrário, quer dizer, a gente vê que a imprensa se comporta como um bloco político, né? Quer dizer, ela se comporta como um partido, um grande partido político. Não por acaso existe essa fórmula, o PIG, né? O Partido da Imprensa Golpista. A gente pode até ficar com um pouco de má vontade com esse epíteto, com essa coisa. No entanto, é preciso reconhecer, quer dizer, os órgãos de imprensa, eles começaram a se comportar de maneira muito em ordem unida, né? Quer dizer, a Folha, e isso tem a ver com interesses comerciais que eles começaram a virar sócios, né? Quer dizer, é muito interessante, porque onde antes havia competição, hoje a gente tem o seguinte, a Folha é sócia do Estadão na empresa de distribuição de jornais. A Folha é sócia do Globo no Valor Econômico. Então, houve um entrecruzamento de interesses financeiros, econômicos e de linha editorial que fez com que esses caras virassem uma coisa só. A gente fala muito de manipulação da grande mídia, né? Mas nunca se teve tanta crítica, né? Um momento tão crítico à grande mídia como a gente tem hoje. Como lidar com essa situação? Essa questão da manipulação, o que acontece aí de fato? As pessoas criticam? Bom, a resposta é simples, já se tocou, principalmente a Laura, superficialmente, mas a resposta está no advento das novas tecnologias, que estão aí influenciando de maneira profunda a mídia em geral e principalmente se transformando em instrumento de informação que a maioria da sociedade não tinha. Com as redes sociais, essa posição, digamos, monolítica da mídia antiga, da mídia tradicional, digamos assim, ela é torpedeada, no bom sentido, por essas manifestações das redes sociais. As manifestações que dão possibilidade a uma ampla participação da sociedade nesse sentido. Isso não quer dizer que as redes sociais não têm os seus pecados também, né? Nós temos exploração vagabunda dessa possibilidade democrática de ampliação do conhecimento, das posições da maioria, etc. Porque temos esse negócio de dizer que cada cidadão pode ser um jornalista é uma mentira. Isso aí é coisa de interesses que não são os interesses da maioria. O jeito de ser jornalista não é ele fazer como está cheio de cara que espalham informações falsas pelas mídias, né? Pelas redes sociais. Esse cidadão é apenas um aproveitador dessas novas tecnologias, quando o jornalista de verdade é aquele que está aparelhado, tem condições para informar e não apenas utilizar esse meio fantástico que tem infinitas possibilidades, ele utiliza para proveito próprio. Está cheio de malandros aí na mídia. Mas, de qualquer maneira, prevalecem iniciativas como essa dos jornalistas livres, que eu acho aqui uma coisa, digamos, é uma consequência da situação, da manipulação da informação. Os jornalistas livres não são outra coisa senão isso. No próximo bloco, continuamos o bate-papo sobre a interferência da mídia na política nacional. Voltamos daqui a pouco. O Imprensa em Debate está de volta. Hoje estamos debatendo a cobertura da grande mídia no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para este bate-papo, converso com os jornalistas Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, e Eudálio Dantas, jornalista, escritor e curador cultural. Só para dar uma amarrada no primeiro bloco, a gente falou muito dessa questão dos grandes movimentos históricos, né, relacionando com a influência da grande mídia.
E uma outra questão que eu quero colocar agora é a questão da imparcialidade, né? A gente aprende muito na faculdade que o jornalista precisa ser imparcial. Vocês acham que a grande imprensa pode manifestar a sua opinião? Qual é o problema dela se manifestar, né? A gente fala muito quando ela se posiciona, que ela é tendenciosa, ela pode ou não? Como que fica esse conceito de imparcialidade? Pergunta para o Audálio. Eu começo. Bom, eu acho, mais uma vez, essa questão da imparcialidade é uma mentira histórica, né? Acho que, inclusive, há grandes veículos no mundo inteiro e há muito tempo que se empenharam em obter credibilidade, que é o grande capital de qualquer veículo de comunicação. Essa credibilidade se perde no momento em que o veículo exagera na parcialidade. Ele expõe a sua parcialidade da maneira mais completa, como aconteceu recentemente no caso do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Acho que a perda dessa credibilidade é uma coisa que vai se refletir proximamente. Ainda não está, mas é evidente que isso vai acontecer. Essa parcialidade se manifestou de maneira escandalosa nesse processo, na medida em que, a Laura falou muito bem, a grande mídia se tornou um partido político, né? Não no sentido exato da palavra, mas como se fosse um partido político. E nisso aí exagerou ao ponto de não ser capaz de desfazer uma mentira que foi publicada na véspera, no caso dos jornais ou mesmo da televisão. Não tem condições, eu acho que condições morais, de se desculpar perante a opinião pública. Aproveitando essa questão da opinião pública muitas vezes pautar a mídia, você acha que a grande mídia ela se deixa levar pela opinião pública, ela acaba produzindo conteúdo em relação à opinião pública? Ou você acha que é o contrário? Aí entra na questão da manipulação, né? Não, eu acho que o que a gente viu aqui foi é isso que o Audálio falou, quer dizer, eu acho que o que a gente pôde ver é que foi a mídia corporativa simplesmente se fechou às manifestações que havia do outro lado, né? Quer dizer, nós, por exemplo, para exemplificar, os jornalistas livres que se criaram na véspera do primeiro protesto da direita, porque a gente tinha certeza absoluta que o protesto da direita seria mostrado como foi. Como é que eles mostraram? Um protesto lindo, as famílias lindas, as criancinhas indo, a polícia militar, todo mundo lindo, fazendo selfie, uma manifestação pela democracia, todo mundo com a camiseta da seleção brasileira, uma coisa bonita e patriótica e tal. E a gente sabia que por dentro daquela manifestação se ocultavam taras autoritárias ferozes. E nós pegamos e falamos, bom, nós precisamos ir para mostrar o que eles não vão mostrar. E fomos para mostrar o que eles não mostraram. O que eles não mostraram? Não mostraram que lá dentro, por exemplo, daquelas mesmas manifestações onde havia toda essa gente, famílias e tal, isso aqui, havia torturadores, como, por exemplo, Carlos Augusto Metralha, que é um torturador que foi auxiliar direto do delegado Fleury, que é o maior torturador de São Paulo, que estava sendo homenageado lá dentro daquela manifestação como um herói do povo brasileiro. E estava lá sendo saudado por aquelas pessoas. Vocês acham que se a imprensa tivesse agido de outra forma, apoiando a Dilma, ela teria se mantido na presidência? Antes é preciso que a gente lembre uma coisa. Todas as posições, seja de jornalistas, seja de cientistas políticos em relação a essa questão, quem se opõe a essa utilização a falsificação da informação, você é considerado petista, ou petralha, ou defensor da Dilma, quando não é verdade. Quando não é verdade, eu acho que o papel do jornalista, né, de fato, é aquele de se sentir ofendido
com essa manipulação. Há casos escandalosos aí dessa manipulação. E Laura, trazendo um pouco mais para a questão estrutural do jornalismo, né? Um tema muito atual é a questão da democratização da mídia, né? Você acha que esse é o exato momento de discutir, colocar em pauta e fazer realmente acontecer essa democratização da mídia? Eu não tenho dúvida de que é uma necessidade premente do Brasil. Eu acho que é gravíssimo que a gente viva num país em que 6 famílias praticamente controlam a comunicação no Brasil. Quer dizer, é muito grave que a gente tenha uma situação dessa. Quer dizer, as 6 famílias que controlam a televisão, o rádio, a Globo tem sistema de rádio, sistema de televisão, sistema de revistas, sistema de jornais, quer dizer, e retransmissoras no Brasil inteiro e tal, sendo que isso aí nunca foi discutido. Quer dizer, você pôde já discutir a concessão que a Globo tem? Você nunca pôde discutir isso. Ninguém pôde, a minha geração não pôde, o Audálio não pôde, ninguém pôde. Quer dizer, isso é um patrimônio do povo brasileiro. As ondas eletromagnéticas e tal são patrimônio do povo brasileiro, porque eles têm esse monopólio dessa quantidade de mídias e tal, e de meios, né? Então, eu acho muito grave isso, eu acho que é urgente, urgentíssimo. Mas eu não tenho esperança, porque para haver, de fato, uma democratização da mídia, a gente precisaria ter um Congresso Nacional que topasse fazer a discussão e, eventualmente, mudar a lei, democratizar. Agora, como acreditar que o Congresso possa democratizar a mídia se a maior parte ou se boa parte dos parlamentares, também eles são beneficiários, são donos de retransmissoras de rádio e televisão, são donos de jornais locais que republicam os conteúdos dos grandes jornais. Quer dizer, é impossível. Quer dizer, nós estamos num sistema que ele é fechado em si mesmo. Ele se garante por si mesmo. Eu acho que o povo brasileiro vai ter que gerar formas novas. Nós, por exemplo, não temos dúvida de que essa contranarrativa que nós estamos disputando dentro das redes sociais está fazendo uma diferença. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos incomodando. A gente está tendo mobilizações no Brasil inteiro. Quem é que está chamando essas mobilizações? São as redes sociais. E até para aproveitar, fazer a pergunta que eu fiz para o Audálio para você. Você acha que se a grande mídia tivesse apoiado a Dilma, ela teria sido afastada? Eu acho que seria muito mais complexo, entendeu? Quer dizer, porque se a gente tivesse uma mídia honesta, ela estaria mostrando os problemas que eu admito e reconheço que existem no governo da Dilma, porque eu acho que o importante é a gente jogar muito honestamente. Quer dizer, esse governo teve problemas graves. Agora, ele permitiu uma investigação que nunca se havia feito no Brasil. Por quê? Porque na época do Fernando Henrique, a gente tinha, em vez de um procurador-geral da República, a gente tinha um engavetador-geral da República. Era o cara que pegava as denúncias e jogava tudo dentro de uma gaveta. Mas hoje nós temos Gilmar Mendes. Agora nós temos Gilmar Mendes, né? Do Supremo Tribunal Federal. Pois é, então nós temos um judiciário que está ali acovardado, para usar o termo que o Lula usou e que é correto, um judiciário acovardado que pegou e deixou esse absurdo que rolou no Congresso rolar. Desculpe, mas eu dizia acovardado, não, conivente. Conivente, melhor. É melhor. É isso, conivente. Então, quer dizer, mas seria, se a gente tivesse uma imprensa, é muito importante o papel da imprensa, a gente teria uma imprensa que estaria discutindo o papel do Gilmar Mendes, que estaria discutindo quem é o Eduardo Cunha, que estaria discutindo quem é o Michel Temer, que estaria discutindo a Dilma. Vamos discutir, que estaria discutindo os desmandos da Petrobras, o Lula estaria discutindo tudo isso, mas estaria discutindo a coisa num macro. E agora uma última questão que eu vou deixar para vocês dois. Vocês acham que depois de tudo isso, a tendência é que a grande mídia ela se enfraqueça na questão de credibilidade, de tamanho? E se isso pode ser positivo na questão de repensar o papel da grande mídia? Se vocês acham isso, começando pela Laura. Importante. Olha, eu adoro, quando eu vejo, eu não posso negar que de fato, eu fico feliz quando eu vejo a torcida do Santos, a torcida do Corinthians gritando: o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Hoje em dia, esse cheque, ele está sendo dado todos os dias, e não é só por meia dúzia, é pelas massas, por muita gente que está percebendo. Olha, é simples, a gente teve o caso Amarildo, foi um caso que só ficou público porque as redes sociais
começaram a cobrar, cadê o Amarildo? E cobrar, e de repente aquilo virou uma coisa gigantesca e a Globo aí teve que ir atrás. A democracia se faz com muitas vozes, não se faz com meia dúzia de vozes. Enquanto a gente tiver uma imprensa restritiva, branca, que só interessa o que acontece no Jardim Botânico em Ipanema, ou nos jardins aqui em São Paulo, a gente não vai ter democracia. Bom, acho que a grande mídia tem uma possibilidade de sobrevivência. Uma delas seria se curvar à necessidade de efetivamente informar e, consequentemente, ter o apoio daquela sociedade que recebe a informação que ela presta, e não omitir a informação como vem acontecendo. Conversamos hoje com os jornalistas Laura Capriglione, do Jornalistas Livres, e Audálio Dantas, jornalista, escritor e curador cultural. Muito obrigado pela presença de vocês. O Imprensa em Debate fica por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas próximas edições. Um abraço e até o próximo programa.